Queridos irmãos, na noite de ontem celebrávamos a instituição da Eucaristia e eu mostrava a relação entre a Eucaristia e a paixão. Como a ceia se conclui no Calvário, como a quarta taça, o quarto cálice, é tomado pelo Senhor no alto da cruz. Hoje, a Igreja nos convida a olhar para a cruz, a entender o que aconteceu. É a esposa de Cristo, espalhada por toda a terra, que diante da paixão do seu esposo, consternada, quer entender. Por quê? Por que ele morreu de uma morte tão cruel? Por quê? Ele teve que ser julgado injustamente, condenado, açoitado, flagelado. Por que ele teve que ser coroado de espinhos, zombado, escarrado, tomar a sua cruz nas suas próprias costas e arrastá-la, caindo, se levantando? Por que ele foi crucificado? E a resposta para essa pergunta nos dá o próprio São João, na sua primeira epístola, quando ele diz: ele é a vítima de expiação, a vítima de propiciação pelos nossos pecados. Também nos diz isso o profeta Isaías, na primeira leitura, quando diz que o castigo que nos traz a paz está sobre ele. O horror da morte de Cristo se deve aos nossos pecados. Mas isso dói. E por causa disso, tantos tentam retirar o pecado dos temas da agenda odierna da Igreja. Muitos querem ignorá-lo, fingir que ele efetivamente não existe, anestesiando a culpa pela inflação do ego. Mas Deus não fez isso. Ele tratou o pecado exatamente com o rigor que o pecado requeria. Somos nós que muitas vezes temos medo de confrontar a realidade, mas a realidade é que o nosso problema não somos exatamente nós. O nosso problema é que existe um Deus santo. Um Deus que é apegado à sua santidade. Um Deus que jurou a Davi pela sua própria santidade para mostrar exatamente o quanto ele é apegado a ela. Um Deus santo, que, portanto, não pode nos dar um perdão fácil.
A Escritura diz que nele não há mentira. E se o pecado é a transgressão da lei, como nos ensina São João, o culpado tem que ser tratado com rigor, ele não pode fingir que nós não pecamos. Ele que é a própria verdade, ele que é a testemunha fiel, não pode fazer de conta que o pecado não existe, que somos inocentes, por causa da verdade que ele é, por causa da santidade que ele é. Portanto, o pecado tem que ser punido. Porque o pecado é repulsivo à santidade de Deus. A santidade de Deus repugna o monstro do pecado. Esse monstro que vive dentro de nós, que destilou em nossa alma o seu veneno mortífero e que nos faz sempre procurar o favorecimento do nosso próprio egoísmo. É o amor próprio desordenado. Essa monstruosidade que nos faz sempre nos procurarmos a nós mesmos como se fôssemos o centro do universo, como se fôssemos Deus. De fato, começamos a nossa marcha quaresmal lendo no primeiro domingo, capítulo 3 do livro do Gênesis, em que se apresenta a tentação do diabo: sereis como deuses. Nós queremos ser como Deus. Nós queremos determinar a nossa própria vontade, queremos escolhê-la acima de tudo, queremos definir o que é o bem, o que é o mal, queremos fazer da nossa vida aquilo que nós quisermos. E por isso tomamos certos bens e os isolamos de Deus para fazer o seu ilícito usufruto. É a nossa vontade egoísta, a nossa vontade prevaricadora, que o tempo todo escolhe tomar para si um bem apartado de Deus. Santo Agostinho dizia que o pecado é aversio a Deo et conversio ad creaturas. Aversão a Deus e conversão às criaturas. Tratamos as criaturas como se fossem o nosso bem. Desejamos as criaturas como se fossem o nosso último fim. Queremos satisfazer o usufruto para obtenção do prazer. Queremos obter vantagens e lucros e fazer com que o nosso eu esteja ornado de todos os penduricalhos. Queremos a glória, queremos a vaidade, queremos a nossa própria estima. Entorpecidos por tudo isso, acabamos por dar as costas a Deus, escolhendo a nossa vontade como se ela tivesse mais peso diante dos nossos olhos. Desprezamos a Ele, que é a própria bondade, e por isso os nossos pecados têm uma dimensão infinita, uma dimensão eterna. Um pecado cometido não pode ser descometido. Ele sempre está diante de Deus, em sua eternidade, como um protesto permanente. Nós tomamos o nosso corpo, nós tomamos a nossa alma,
nós tomamos o nosso tempo, nós tomamos o nosso espaço, nós tomamos as coisas e depravamos tudo isso, como vândalos. E tudo isso que era feito para dar glória a Deus, permanece pela eternidade como uma afronta de desglória. A tragédia é que nós não temos como nos salvar. Nós não podemos reparar os nossos pecados. O mito de que o homem evolui ao longo da vida, em sucessivas encarnações, é só uma tentativa de fugir da realidade. Nós nascemos maus. Há uma maldade profundamente entranhada no mais íntimo do nosso ser. E nós não podemos arrancá-la. Nós não nos podemos redimir. Essa tragédia se torna um dilema cósmico, um dilema teologal. Por quê? Se Deus fingir que não somos pecadores, Ele deixará de ser justo. Mas se Ele nos punir como exige a justiça, Ele deixará de ser misericordioso. Então, por amor à sua própria santidade, Ele precisa resolver esse dilema. O problema foi criado por nós e pela nossa arrogância. E a solução tem que ser dada por Ele, em sua misericórdia. E como Ele resolve esse impasse? O impasse de ser justo sem deixar de ser misericordioso, de ser misericordioso sem deixar de ser justo, visto que o pecado intrinsecamente é repulsivo, é repugnado pela santidade de Deus. O pecado excita a sua ira, como nos diz a Escritura quando nos fala dos cálices da ira de Deus, quando nos fala do dia do Senhor como um dia de ira grande e terrível. O pecado não faz outra coisa senão assanhar a repulsa divina àquilo que não participa da sua santidade. Por isso diz a Escritura: quem escapará da sua ira? Quem resistirá ao dia do Senhor? E Ele resolve esse dilema, fazendo-se Ele mesmo homem. Tomando os nossos pecados e punindo-os em si mesmo no alto da cruz. Sobre a cruz, Deus descarrega toda a ira pelo pecado de toda a humanidade. Para a cruz convergem todos os pecados de todos os homens, de todos os tempos, assim como todos os rios levam para o mar. Na cruz, encontra-se a solução para esse dilema. O Filho é punido para salvar a nós que somos pecadores. Por causa do pecado, Deus pune o inocente para salvar o culpado. Por causa do pecado, Deus descarrega toda a força da sua justiça
sobre o inocente, para usar conosco de misericórdia. E nos diz São Paulo na carta aos Gálatas, que no alto da cruz, Cristo levou todas as iniquidades, todas as nossas injustiças, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Portanto, a misericórdia do Senhor custou-lhe um preço muito caro. Para nós ela é dada de graça, mas para ele custou a sua vida. Esses dias uma pessoa me perguntava por que nós cristãos dizemos que Cristo sofreu mais do que todos os seres humanos, por que nós dizemos que o seu sofrimento tem um valor infinito. Ela não conseguia perceber isso, porque interpreta tudo num sentido apenas material. É que os sofrimentos de Cristo têm uma dimensão teândrica, dizem os teólogos. Theos, Deus, andros, homem, teândrica, de um Deus feito homem. Se ele tivesse morrido de amor por nós, de alegria, de felicidade, nós já deveríamos ser-lhe gratos para sempre. Se nós tivéssemos feito sequer um arranhão no seu rosto, nós deveríamos nos unir como toda a família humana e chorar por esse agravo feito a um Deus humanado até o fim do mundo. Quanto mais diante de tantas dores, de tantos martírios, de tantos suplícios, nós precisamos receber essa copiosa redenção. O inocente foi punido para que os culpados sejam salvos. E o que ele pede de nós? Ele pede que nós morramos? Ele pede que nós derramemos o nosso sangue, como ele fez? Ele pede que nós sejamos flagelados para escapar dos tormentos aqui na terra e podermos então ir para o céu? De fato, a eternidade não é nada, ou melhor, os sofrimentos presentes não são nada comparados com a glória que nos está reservada, nos diz São Paulo. Mesmo que nós tivéssemos que ser flagelados, coroados de espinho, mesmo que nós devêssemos tomar uma cruz e morrer e sangrar, diante das alegrias eternas, tudo isso nada seria. Mas ele não nos pede isso. O que ele pede? Ele pede que nós guardemos os seus mandamentos, que são a nossa obrigação, que só nos fazem bem, que só nos levam a uma vida pura, justa. E o que nós fazemos? Nós desprezamos a sua vontade, nós pisamos nos seus mandamentos. Nós somos duplamente desgraçados, porque se nascemos em pecado e fomos redimidos pela cruz de Cristo, continuamos a reiterar as nossas faltas, a viver como se Ele não tivesse morrido por nós, rejeitando a oferta de amor que Ele nos faz, o seu sacrifício. Quantos cristãos dos nossos dias têm regressado aos sacrifícios pagãos, têm voltado a oferecer animais em holocausto,
em lugares de feitiçaria, tem voltado a práticas supersticiosas. Para quê? O cordeiro já foi imolado. Eu não preciso mais apresentar outro sacrifício. Há apenas um sangue derramado. Este sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, imolado por nós, diz o Apocalipse, desde a fundação do cosmos. Nós não podemos negligenciar a nossa salvação. Nós não podemos jogar a vida eterna no lixo. Nós não podemos pisar no sangue de Cristo. Nós não podemos menosprezar a cruz do Salvador, fazendo as nossas próprias vontades, vivendo para nós mesmos, querendo ter os nossos gostos sempre realizados. Não! Eu preciso me desgostar da minha própria vida pecadora. Entender que esta vida presente na carne, diz São Paulo, eu vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e por mim se entregou. Eu não quero mais viver para mim mesmo. Para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Eu quero atender o convite que me fez o autor da carta aos Hebreus, que diz: saiamos para fora do arraial, carregando o seu vitupério. Eu quero sair para fora da cidade. Eu quero me apartar deste mundo podre e corrompido. Sai dela, povo meu, diz o anjo acerca de Babilônia. Eu quero sair. Eu quero levar em meus ombros a cruz do meu Salvador. E eu quero viver só para Ele, fazendo a sua vontade, totalmente vazio de mim mesmo ou de qualquer outra coisa que possa significar algo para mim. Só Ele me interessa, porque só Ele morreu por mim. Somente a sua vida foi derramada em sacrifício por mim. E, ademais, Ele não morreu apenas para pagar os meus pecados, a fim de que eu me arrependesse deles de maneira eficaz, mas nos diz São João, na Paixão, que depois de morto, um soldado lhe rasgou o lado, e dele saiu sangue e água. São João, na sua primeira epístola, diz que são três que dão testemunho dele: o Espírito, a água e o sangue. E Santo Inácio de Antioquia, que foi discípulo de São João Evangelista, nas suas epístolas diz que a água é a fé e o sangue é o ágape, é a caridade. Ele não apenas apaga os nossos pecados, mas Ele infunde em nós a fé, a luz da fé e o fogo da caridade, o calor do amor. Ou seja, Ele não apenas perdoa os nossos pecados, mas Ele nos ajuda a ser santos. Ele é a fonte, a graça vem dEle. Esse lado aberto de Cristo é prefigurado na profecia de Ezequiel pela água que sai do lado direito do templo e que se torna um rio caudaloso que traz salvação e que salva e cura as águas do Mar Morto, em cujas margens crescem árvores,
cujas folhas servem de alimento, de remédio, e os frutos servem de alimento para todos os povos. Esta água e este sangue nos curam pela fé, nos alimentam pela caridade. Esta água e este sangue nos levantam cada dia da prostração. São a própria divina misericórdia saída do lado aberto de Jesus como uma fonte incessante que nos levanta todos os dias e que é graça para nos fazer percorrer o caminho da santidade, transformando-nos depois de se ter Ele mesmo aniquilado por nós. Ele se esvaziou para nos encher. Ele se esvaziou para que nós aprendêssemos o caminho do aniquilamento, a fim de que Ele nos encha da sua própria santidade. Não existe santidade nossa, humana. A tua bondade humana não serve para nada. Tudo aquilo que você possa fazer com a sua natureza animal, para nada serve. É isso que nos diz a Escritura. Nós precisamos de um Salvador, porque nós não nos podemos salvar. Portanto, sem Ele nós não somos nada. Sem Ele nós podemos ser os melhores homens do mundo. Nós não somos nada. Mas quem passa por Ele, de Jesus, o menor no reino dos céus, é maior do que João Batista. Se eu estou apoiado em Cristo, se eu vivo para Cristo, é Ele que me santifica. Pela graça que me chega pela oração e os sacramentos, é Ele que me santifica. É Ele que me transforma, é Ele que diviniza a minha vida, pelos méritos da sua morte. Querido irmão, para de fugir do Salvador. Para de fugir dele. Para de correr ao encontro daquilo que te levará à morte e ao inferno. Para de olhar para esse mundo como se ele fosse grande coisa. Saia do arraial, tome o seu vitupério, esvazie-se a si mesmo, como ele se esvaziou. Vem acertar as tuas contas com Deus. Vem para os pés da cruz. Converte-te. Pega desgosto por essa terra corrompida. Deixa que Ele coloque em ti nojo por aquilo que te dava antes prazer e alegria. Faz com que Ele te dê horror por aquilo que antes te atraía. Pede ao Senhor com todas as forças da tua alma para não voltar a crucificar o Filho de Deus, retornando aos vícios de outrora. Volta para Jesus enquanto é tempo. Será muito triste chegar ao outro lado desta vida e se ver condenado quando havia um caminho de salvação. Há milhões de caminhos para o inferno, mas apenas um caminho para o céu. E este caminho é Jesus crucificado. Não renegue a cruz. Não perca a tua salvação. Volta para Ele. Quebre-se completamente diante dEle. E assim você terá entendido, Igreja do Senhor, o quanto valeu a pena
assistir à paixão do divino esposo que te purifica com a água da palavra e com o seu sangue. Que o coração sacratíssimo de Cristo quebre a dureza do nosso e que assim, mergulhados neste oceano de dores que é a paixão do Senhor, nós possamos ganhar um oceano de amores pela sua paixão, que nos deu vida e vontade de ir para o céu.